2 empates e nenhuma derrota. O Botafogo, como visitante em 2023, tem 4 vitórias e as 2 derrotas, né? É Goiás e... Ih, rapaz, esqueci. Vamos caçar aqui, que são duas derrotas do Botafogo só no campeonato. E eu esqueci contra quem, mas a gente vai levantar e já entra nisso. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Goiás. Paranaense e Goiás, foi isso. 2 jogos que o Botafogo perdeu, não empatou no campeonato, nem em casa nem fora, Pascoalzinho. E aí? Bom, mas eu acho que esse é um jogo que o Botafogo já tem uma certa experiência, né? Porque ele já enfrentou um vice-líder recentemente, que foi o Palmeiras, e conseguiu uma vitória. Com o Tiquinho fazendo toda a diferença. Aliás, teremos um confronto muito interessante, né? Eles estão até atrás de você aí, Luizito e Tiquinho. Acho um baita confronto. Claro que o Luizito tem mais história no futebol. O passado do Luizito é muito importante, significativo. Um jogador como ele... Você tem um clube hoje e fala assim, eu preciso contratar, eu tenho esses 2 aqui na minha mão para o restante da temporada. Eu contrataria o Tiquinho. O Tiquinho hoje, você contrataria? O Suárez, problema no joelho, querendo ir para Barcelona. O Suárez, em condições normais, em condições normais, para mim, joga o Suárez. Não, em condições normais, mas a condição dele hoje... Um jogador igual o Suárez é raríssimo de se achar. Um centroavante igual ele, raríssimo de se achar. O Tiquinho é bom jogador? Claro que é bom jogador. Claro que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem feito gols importantes, gols decisivos, mas igual a Luiz Soares é difícil de achar. Ponto. Se tivesse que escolher entre os 2, escolheria Luiz Soares. Hoje, neste cenário de hoje, ainda assim escolheria Luiz Soares. O Tiquinho encaixa muito bem naquilo que o Botafogo tem de proposta. E outra vez o Botafogo vai jogar contra um vice-líder, e jogando contra o vice-líder é diferente do que jogou contra o Palmeiras. Porque agora ele vai pegar um adversário que tem características semelhantes. O jogo físico, o combate, o corpo a corpo. Não é só o toque me voe, toque passa, toque passa. Não é, mano. Não é só toque de bola. É a presença, a força física, a velocidade da explosão do contra-ataque, que também tem o time do Grêmio. Tem risco de ser um jogo meio truncado? Não, tem o risco de ser um baita jogo. O risco é ser um baita jogo. Porque a gente vai ver 2 grandes times em campo, o líder e o vice-líder, o Botafogo sobrando e com muita personalidade. O time do Botafogo joga em casa e joga fora. Sabe dar o bote e tira espaço do time adversário. O Grêmio não é tão aquele time de tocar a bola. O Grêmio já é no modelo Renato, se tá embaçado para sair jogando, quebra a bola, porque tem o Luizito que é grande para brigar pela primeira bola. E aí tenta um toque para o Bitelo, alguém que vai fazer ultrapassagem, entendeu? Dá para fazer isso. O Grêmio não tem 2 volantes específicos de marcação. São 2 jogadores que sabem marcar, mas que também sabem jogar. E eu gosto muito do Vidia Santos, acho um jogador inteligente demais. Sim. Então, tem muita coisa para a gente ver nesse jogo. É um baita jogo. Aí eu sou obrigado a dizer para você, jogando em casa, o Grêmio do jeito que joga em casa e o Botafogo do jeito que joga fora, não tenho nenhuma dúvida de afirmar para a senhora. Vai dar empate. É taco a taco. Tô falando que esse negócio pega, Djalminha. Você concorda com o Pascoal? Ô Dani, eu vou discordar do Pascoal, porque assim, principalmente olhando estatística, né? Olhando as estatísticas, eu acho que esse jogo sai um vencedor. Porque o Botafogo não empatou ainda, e o Grêmio fora de casa é muito poderoso e não perdeu. Então, eu acho que é jogo de vencedor, até por característica dos 2 times. O Grêmio vai se impor, obviamente, mas o Grêmio também leva gols. O Grêmio é uma equipe que sai para o jogo. E o Botafogo não é uma equipe retranqueira, não é uma equipe reativa jogando fora de casa. O Botafogo, ele tem jogadores de muita força, velocidade, então o contra-ataque é muito forte. Então acho que vai ser um baita de um jogo mesmo, aberto. Nem acredito que vai ser um jogo tão truncado e com vencedor. E não vejo, assim, um favorito franco. Acho que o Grêmio tem essa vantagem de estar em casa, mas o Botafogo não se intimida com isso não. Uma equipe que ela joga fora de casa da mesma maneira, exemplo aí o jogo contra o Palmeiras, que não ganhou só, ela mereceu também a vitória, né? E que isso é importante, que às vezes você ganha, vai no contra-ataque, não joga nada, não. O Botafogo joga também fora de casa, então tem tudo para ser um jogaço. Apontaria o favorito Grêmio só em função de estar em casa para o seu torcedor e da necessidade da vitória, né? Porque
querendo ou não, ela é muito maior a necessidade do Grêmio do que do Botafogo. Um empate para o Botafogo seria um excelente resultado, mas não acredito que o Botafogo jogue também para buscar esse empate, não. O Botafogo vai para o jogo. O Botafogo é o melhor time em casa e é o melhor time jogando fora. Fora de casa. Uhum. Por isso ele lidera aí 11 vitórias, com essa vantagem toda. Pega um Grêmio bem nesse momento. Por falar em Botafogo, a gente estava falando que o Grêmio tem o Soares, né? O Botafogo conseguiu escrever o Diego Hernandes, que joga mais pelo lado do que de centroavante, que é o uruguaio. Inclusive já foi convocado uma vez para substituir o Arrascaeta na seleção do Uruguai e tal, que ele joga meio pelo lado. Ele não era a reserva do Soares, não é um atacante centralizado tipo centroavante. Mas enfim, vai ser o Uruguai que vai estar lá, mais um lá para abraçar o Soares, e é mais um reforço disponível para o Botafogo, que parece que está encaminhando para fechar um técnico, né? Bruno Lage, é isso? Tem informação do Bruno Andrade, jornalista que trabalha em Portugal, está em contato aqui com a gente. Ele fez um post dizendo que já está tudo acertado. Daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto aqui em detalhes. Por enquanto, é o Caçapa que está lá, né? Não, é o Caçapa que vai comandar, e o time, ele gostou, né? Ele ficou muito feliz de ser convidado. O time também gostou de tê-lo como comandante. Então, não há problema nesse momento, mas parece que vem o Bruno, que o problema era uma filha nova que nasceu e tal, a mulher não queria vir para o Brasil e tal, com a criança tão nova, mas aí foi convencida de que vai dar tudo certo. E o detalhe que o Pascoal gosta de dizer é um salário parecido, talvez igual até que ganhava o Castro. Então é uma coisa exorbitante, porque antes a gente tinha uma ideia, né, Pascoal, que ele ia pedir um estádio para vir aqui. Não é bem assim também. Então, enfim... Na primeira conversa ele pediu o mesmo salário que ele ganhava na Inglaterra. Na segunda deve ter sido convencido a ganhar o que ganhava no Castro, que também já não era pouco, né? Digamos a verdade. Mas enfim, voltando ao jogo, com essa expectativa de técnico e tal, assim... O jogo chama a atenção da rodada. Palmeiras e Flamengo, pelo tamanho da torcida do Flamengo, etc. Mas esse jogo aí todo mundo vai ver. Aquilo que eu disse, uns gritando segue líder e os outros seca o líder. Eu tenho muito a sensação de que ele é divisor de água para os dois, assim, óbvio. Para o Botafogo abrir 10 pontos de vantagem numa tabela de pontos corridos é uma coisa grandiosíssima. E para o Grêmio, ele tem uma importância, acho que de um outro prisma. A gente olhava o Grêmio no começo da temporada com alguma expectativa, mas eu, pelo menos, não tinha a expectativa do Grêmio voltando da Série B, num ano de ajeitar ali a casa, ser vice-líder. Então, talvez seja o jogo que, se o Grêmio ganhar do líder, vira uma coisa assim, opa, peraí. A gente sempre fala, né? Porque o Flamengo pode chegar, o Palmeiras pode chegar. Opa, peraí. O Grêmio tá aqui e ganhou do líder em casa. Então, acho que coloca o Grêmio num outro lugar também. Sim, sim. Não seriam 10 pontos, não será, nesse caso ele vença, se o Flamengo ganhar. Porque aí o Flamengo é que passaria o Grêmio, né? Vice-líder, é verdade. Passaria a ser vice-líder, e essa distância não seria de 10 pontos, mas enfim, significativa demais. E outra, já ganhou do Flamengo aqui, estamos na metade, né? Estamos caminhando para o final do primeiro turno, mas ele já ganhou do Flamengo, que era favorito. Ele já jogou com o Atlético, ele ganhou também. Ele ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Agora ele pega o Grêmio, que eu vi, quer dizer, sente o que o Botafogo está fazendo. Sim. Muito consolidado, e tomara que com a chegada do novo técnico, que eu acho que não vai acontecer, esse trabalho não seja modificado, que não chegue ele lá querendo fazer muita invenção, não. É só seguir e colocar ainda mais reforços, nem que não seja para o time titular, mas que seja para o elenco, como agora o Diego Hernandes vai chegando. Muito difícil dar palpite para esse jogo, como eu falei, e eu fico muito à vontade para não dar um palpite, porque eu disse no início do programa que o único jogo que eu vejo que tem um favorito, assim, é o Atlético, pela situação do Corinthians. Agora, óbvio, está em casa o Grêmio, então se você quiser que eu diga e ponha 1% a mais para o Grêmio, eu colocaria, não colocaria para o Botafogo não, pelo fato de estar em casa e tal. Então eu estou na linha do Djalminha ali. Está em casa, está novamente rindo no camarote. Ô Djalma, é tudo muito igual, né? Mais um jogo para empate, né, Djalma? Mas a gente aqui é pressionado, entendeu?
pela Dani a ter que dar o pitaco. Aí depois ganha o Botafogo, o cara vem aqui na rede social, tá vendo, vocês não acreditam na gente. É por isso Nada que eu disso, eu acredito sim. Mas pressionado pela Dani, eu dou 2% a mais pro Grêmio. Pronto. 2% a Ô, mais Dani. pro Grêmio. E aí, Djalminha? Tá assim que tá em casa, o Grêmio tá em Não, casa. eu dei um pouquinho mais pro Grêmio, eu dei um pouquinho pro Grêmio também. Mas é em relação a outra coisa. Para não ficar em cima do muro, hoje, se eu tivesse que escolher entre Tiquinho e o Soares, hoje, Soares. Desculpa. Tiquinho. Ah, tá. Perfeito. Voltou Ixi. no assunto que eu queria chegar, que a gente tem inclusive Hoje. uma tela. Hoje, dia de hoje. Que dia que é hoje? Eu vou até olhar aqui. 7 de julho de 2023. É hoje, porque eu sou uma das maiores fãs do Luizito que tem neste país. Eu acho ele um monstro durante muito tempo. Quis vê-lo jogando em outros clubes brasileiros. Mas hoje a situação é essa aí, ó. O Tiquinho tem mais jogos, mais gols, minutos por gols em jogo. Também um pouquinho mais que o Soares, porque aí entra a facilidade de guardar a bola na casinha, né, Pascoal? Ele tem 3 assistências a menos, aí acho que até por característica, né, Pascoal? E minutos de participação em gol, o Tiquinho precisa de menos participação do que o Soares, somando ali os gols e as assistências. O Pascoal tinha escolhido o Soares. É uma escolha difícil. Para hoje, 7 de julho de 2023, se faz uma escolha mais difícil. Você está perguntando para mim? Eu quero entender, A eu minha quero ouvir escolha você. não. É difícil achar um centroavante igual o Luis Soares, gente. É difícil achar um jogador como o Luis Soares. Não sai todo dia uma fornada de Luis Soares. Não sai. O Tiquinho é bom jogador? Eu reconheço, é bom jogador. Fez sucesso no futebol de Portugal. Veio, inclusive o Corinthians tinha manifestado interesse em contratá-lo uma certa ocasião, mas não teve como contratar por falta de dinheiro. Agora, ele no Botafogo está fazendo toda a diferença, é um baita jogador, assim como o Luis Soares. O Luis Soares tem menos jogos, e se você fizer um comparativo do número de jogos e de gols, o Luis Soares tem o maior número a proporção do Luis Soares é maior. Gols por jogo, né? Assim, a proporção é O mais Luis Soares alta. precisa de menos jogos para fazer os gols. Então, eu acho o Luis Soares espetacular. Eu escolheria o Luis Soares para o meu time se tivesse a oportunidade, mas reconheço que o Tiquinho é um jogador extremamente perigoso, um jogador que causa muitos problemas para a defesa adversária, mas o Luis Soares continua na minha preferência como o melhor. Para a Dani que gosta do Soares e tal, então só uma curiosidade, o Tiquinho jogou 10 anos, há 10 anos, ele jogou lá no futebol gaúcho. E ele só era conhecido na época como Soares, não Suárez. Sim, com O, né? E ele usa isso na camisa, né? Do Botafogo também, Soares. Então teremos amanhã Soares contra Soares. Dois grandes. Amanhã acho que Se a gente fizer uma comparação de carreira, de nível técnico, óbvio, obviamente o Soares vai estar numa prateleira muito acima da do Tiquinho por toda a história, por claro. tudo que já ganhou de título e técnico mesmo. Mas assim, o momento, Mauro... Não, o momento do Tiquinho é excelente. A gente fez uma votação aqui, torcedor do Botafogo, e a gente não colocou o Tiquinho de segundo ou terceiro, não. Acho que colocamos em nono. Até hoje eu vejo o torcedor, cada gol que ele faz, o torcedor do Botafogo me escreve aqui. E aí, já subiram a cotação do Tiquinho e tal? Óbvio que ele está muito bem no campeonato, óbvio. Mas eu tô com você nessa assim, comparação histórica entre um e outro. Também fala. Cada gol que Eu o não lembro, Soares faz, o eu pessoal só também lembro fala. que o Tiquinho ficou em nono, Então. porque o Botafoguense não me deixa esquecer aqui. Eu não lembro mais da relação, qual... Mas que eu ele achei pôs primeiro, curiosa segundo. aquela lista montada pelos Não senhores. venha tirar tá? o braço, Em não, nono, Tarcísio. Aqui em todo mundo nono, Parece até que ela não votou, né? Parece até que ela não vai querer votou. correr, não. Não votou, não. Somos só nós, viu, mano? Pensando que é Ô, malandro. Djalma, vou ler aqui o tweet do Bruno Andrade, jornalista que trabalha em Portugal. Ele costuma ter informações do que acontece por lá, né, envolvendo os nomes portugueses. E ele colocou hoje mais cedo: Bruno Lage está a caminho do Botafogo. Em princípio, o contrato vai ser válido até dezembro de 2023, Djalminha. Houve ali uma especulação de que o Caçapa poderia ficar, foi contratado para ser interino, né? Não é uma prática comum no Brasil, então acho que até por isso tinha uma expectativa de repente, ele fazendo um bom trabalho, ir ficando, mas parece que o projeto de SAF tem uma outra cabeça, Djalma. E aí o Lage era o nome favorito desde o início
e pode estar bem perto. De acordo com o Bruno, já está a caminho do Brasil. E aí, Djalma, gostou? Não, eu acho que o Bruno Lage é um treinador já assim, bem conhecido, consolidado. O trabalho do Botafogo já estava sendo muito bem executado. E assim, para o Bruno Lage, também é uma coisa atrativa, né? Você está sendo contratado por 6 meses, né, praticamente, né, aí até o final do ano, menos até, com grandes possibilidades de ser campeão brasileiro. Então, assim, é uma coisa interessante para o Bruno Lage também, né? E eu acho que o Botafogo acertou. Acho que um treinador da mesma escola, assim, não é que seja o mesmo estilo de jogo, mas que vai saber conduzir essa equipe da mesma forma que o Luiz Castro vinha conduzindo, e eu acho que é bom para os dois. Eu acho que poderia até continuar com o Caçapa, mas eu acho que a diretoria, principalmente o Textor, decidiu por efetivar um treinador, e já é uma coisa que o Botafogo queria já há um tempo, então eu acho que foi uma boa escolha, sim, do Botafogo. A escolha é muito legal. Eu acho que não vai fugir o estilo do Botafogo de jogar. Até porque se ele tiver um problema, ele vai ligar, Luiz, e aí? Eu estou aqui, entendeu? Liga para o Luiz Castro para saber como é que é. Já deve até ter ligado, né, Pascal? É claro, para saber como é que é cada um, como é que o jogador reage e tal. Isso é sempre muito importante, né? E não mudar a característica do jogo. O Botafogo não foi planejado para ser um time de confronto físico, um time de velocidade no contra-ataque. O Botafogo foi planejado para ter toque de bola, saída de bola com categoria, como gostava o Luiz. Né? O que acontece? O treinador se modelou o estilo de jogo que ele tinha nas mãos. Ele tinha força e velocidade pelos lados do campo. Puxa vida. Tem gente que chora para ter isso aí, né? Sim. O Renato está pedindo toda hora um jogador para a beirada de campo. O Palmeiras está atrás do jogador de beirada de campo. O Flamengo acabou de contratar um jogador de beirada de campo com velocidade. Sim. Porque todo mundo quer esse tipo de jogador. Todo mundo quer. Então, o Botafogo tem essas possibilidades. Tem um meio-campista, o Eduardo, que é muito difícil de ser encontrado. O cara que levanta a cabeça, encontra o passe. O Eduardo tem uma característica diferente do meia. Ele não é um meia lançador, ele é um meia que pega a bola e parte para cima do adversário. Então, são coisas que a gente vai vendo no time do Botafogo, que eu acredito que o Bruno Lage também, se vier a ser o técnico do Botafogo, eu gosto sempre de deixar no condicional, porque quando não deu o autógrafo, o detalhe não foi resolvido, isso tudo pesa na hora do... Tem que chegar para isso, né? Tudo pesa nessa hora, mas que tudo corra bem. Eu acho que o time do Botafogo vai ter um treinador de renome, um treinador com um nome, com uma estrutura de jogo muito semelhante à que tem o Botafogo, e espero que ele tenha sucesso.